Oi, pessoal, aqui é a Misaki e essa semana eu tive que passar uns livros na frente aí na minha imensa lista de coisas pra falar aqui com vocês, porque esses livros eles estão de graça. Eu baixei eles essa semana agora que passou, então eu não podia deixar de dar essa dica pra vocês. Vou deixar na descrição do vídeo aqui os links pra vocês poderem baixar os livros se vocês quiserem, né? Que são esses aqui, vamos colocar a capinha pra vocês verem, que é All Wrapped Up for the Holidays, o primeiro. E o segundo é esse outro aqui, ó, Christmas in the City. Esses dois livros, eles têm uma coletânea de contos. Então, Michelle, por que você tá falando de livros de contos? Você falou que não curte tanto. Esse, minha gente, esses, né, no caso, esses dois, eles tinham informações muito importantes, muito relevantes aí de coisas que eu já falei bastante aqui. Então, vamos explicar por que eu tô falando deles, né? O primeiro livro, que é esse All Wrapped Up for the Holidays, tem um conto, dois que eu tava esperando muito, muito mesmo. Que são, o primeiro, conto da Colleen Hoover, que ela anunciou fazia um tempo já, que ela ia lançar no Natal. Na verdade, pra você ler esse conto dela aí, você vai ter que ter lido a história do Finding Cinderella, que é Em Busca de Cinderela, e Hopeless, né, Um Caso Perdido. Se você tiver lido esses dois, e o último que lançou a tradução aqui no Brasil, que foi o Todas as Suas Imperfeições, então você consegue ler esse conto super de boa, porque esse conto ele vai unir essas duas histórias. Quem narra o conto é o Daniel, da história do Em Busca de Cinderela. E, gente, esse eu não posso falar muito pra vocês da história, porque tem muito spoiler aí relacionado. Eu só posso dizer que é o Daniel que tá narrando. A gente vai ter a participação do Holder e da Sky, né? Por isso que temos aí, então, o Hopeless na história. E aí temos o Daniel e a Six. E também vamos ter ali os personagens do livro do Todas as Suas Imperfeições, né? Que é o Graham e a Queen. Quem já leu as duas histórias já meio que desconfia o que vai ser esse conto. E, enfim, eu queria muito ler, porque eu queria saber, né? Você termina ali o Finding Cinderella e o All Your Perfects, você fica meio na curiosidade, né? Querendo saber mais. Então, ó, presentaço da Colinha, hein? Gente, eu li o negócio e chorei tanto, me emocionei. Ai, que conto maravilhoso. Sério mesmo. Então, essa era a primeira história que eu tava morrendo aí de vontade de ler desse livro. O segundo conto foi um conto que eu tava esperando, assim, demais. Eu acho que... sério, eu não sei falar se eu tava esperando mais esse ou se eu tava esperando mais o da Colleen Hoover. Porque, ambos eu tava, assim, muito ansiosa mesmo. Porque esse segundo, a Elle Kennedy anunciou que ela ia fazer, né? Um conto especial aí sobre a vida, né? De algum aí dos casais daquela série maravilhosa dos Amores Improváveis. Ela meio que comentou isso aí ao longo do ano, que ia ter uma história extra e tal. Então eu tava super ligada querendo saber quem que ia ser, né? O que a gente ia ter. E acho que como ela colocou bastante ali o Garrett e o Dean na história do The Play, que é o spin-off, aquela série spin-off que a gente tem da série dos Amores Improváveis, eles aparecem bastante até nesse último livro do spin-off. Então acho que talvez por isso a história, né, de fim de ano desse conto aí, ela focou bastante no Logan e na Grace. Os dois eles vão fazer um pacto durante uma viagem. O que eu posso falar pra vocês do conto? A gente tem mais ou menos ali na história do The Play, mencionado que eles estão na correria, porque a Grace ainda tá fazendo faculdade, estudando, o Logan ele acabou de entrar pro time do Garrett, então ele tá com uma agenda ali bem busy, né? Muitos jogos, os dois estão tendo problemas pra conseguir se encontrar, então o conto vai se tratar disso, né? Eles vão tentar fazer aí um fim de semana, né, um holiday, os dois sozinhos, né, pra se reconectar, e aí muita coisa inusitada vai acontecer, minha gente. Eu achei muito fofo, eu gostei bastante, foi um conto bem legal, eu posso dizer. E de quebra nesse primeiro livro, eu acabei tendo curiosidade e li o conto da Vicky Killand e da Penelope Ward, né, porque ao longo do ano eu tinha lido livros delas e gostei bastante, então deu aquela curiosidade, né, tipo, vamos ver aqui o que é essa história. Pelo que eu tinha entendido, não era nenhuma continuação de nenhum personagem aí de outros livros delas. Então, comecei a ler. E o conto chama The Merry Mistake, desse primeiro livro.
Gente, sério, vocês precisam ler, porque esse conto foi a surpresa, assim, do livro pra mim, né? Por enquanto eu não li os outros contos que tem ainda, imagino que devam ser legais também. Mas essa história, minha gente, vocês não têm noção, é muito legal. Tipo, a personagem, ela mora ali, né, num apartamento X em Nova York, e aí ela tá, você meio que entende que ela tá tentando recomeçar a vida dela. Algo aconteceu ali, ela largou do ex. E a gente vai descobrir por quê, né, o que aconteceu na vida dela e por que ela acabou largando desse ex. Então ela tá cheia das resoluções, né, tipo, ai, vou fazer diferente isso. E nessa sede de vou fazer diferente isso, vou fazer diferente aquilo, ela acaba comprando comida e, enfim, pegando um dinheiro pra dar pra um cara que ela vê encostado ali na frente do prédio que ela mora, enquanto ela tá chegando. Ela já para ali no lugar, compra comida e vai chegando mais perto. Só que quando ela aborda esse cidadão, ele não é um mendigo, gente, não é. Foi total, assim, um engano. E ela vê na hora já, né, que ela tá falando que, opa, acho que eu cometi um erro aí, né? Então vocês podem imaginar que esse The Mary Mistake do título não é por acaso, né? Esse erro que ela vai cometer aí vai levar a uma história maravilhosa que, sério, eu fiquei muito mesmo querendo saber mais sobre esses dois personagens, tanto da mocinha quanto também desse mocinho aí que ela vai achar que é homeless e enfim, ele não é, né? E, gente, sério, eu quero que vocês leiam isso e depois voltem aqui me comentar se vocês não curtiram esse conto, porque foi assim a surpresa, né? Tipo, óbvio que eu tava esperando que o conto da Colleen ia ser fantástico, o da Elle ia ser fantástico, mas o Davi e o da Penélope, eu pensei, legal, vai ser ok. Eu não tava achando que ia ser assim tão ok quanto eu achei. Então foi realmente uma surpresa muito boa, eu recomendo pra vocês. E vamos falar do segundo livro, então, que é um livro que eu não estava esperando, gente. Sério, eu tava esperando muito esse da Colleen com o conto da Elle, que as duas já tinham mencionado que iam escrever essas histórias. Mas esse segundo livro aí do Christmas in the City, eu não tava realmente esperando, porque a Elle, principalmente, ela não mencionou nada que ela escreveu uma história a mais, né? E o que aconteceu? Então a gente teve uma outra história da Elle Kennedy com a Sarina Bowen. De quem vocês acham que elas escreveram o conto, minha gente? Do Wes e do Jamie. Nossa, eu quase caí pra trás quando eu vi que elas tinham escrito um conto sobre os dois. Foi fantástico. Na hora que eu descobri, eu falei, preciso ler esse conto pra ontem. E sério, ele foi sensacional. Gente, que conto maravilhoso. Eu me diverti muito. O Blake tá sensacional no conto. Você dá muita risada com ele. Não vai ter tanta graça vocês lerem também esse conto da Elle aí nesse segundo livro se vocês não tiverem pelo menos lido o Ele e o Nós, porque daí vocês não vão entender a história do Wes e do Jamie, não vão entender nada. E caso vocês consigam ler, né, a história do Blake e da Jess, também vai ser legal, né, que é o spin-off, porque os dois aparecem, não que eles estejam interagindo muito, enfim, nada depende muito ali daquela relação, do desenvolvimento da relação deles, mas vocês vão também entender mais porque ali o motivo deles estarem junto e, enfim, tudo que tá acontecendo no conto. E o que eu posso falar desse conto pra vocês, né? Jamie, ele vai meio que receber uma proposta ali de um time pra voltar a ser goleiro e vai ficar essa questão aí, né? O Wes, ele vai começar a se preocupar, tipo, será realmente que o Jamie não deveria voltar a ser goleiro? Né, o que vai ser da nossa relação se ele voltar a ser? Enfim, vai ter um acontecimento que é o acontecimento que vai dar nome aí a esse conto. E eu não vou falar muito pra vocês dele, porque vai ser muito legal vocês lerem, vai fazer todo sentido pra história. E, por favor, leiam os dois primeiros livros, senão vocês não vão entender, né? Vocês não vão entender nada da graça aí do conto. E o segundo conto que eu quero falar pra vocês desse livro aí é da Vicky Killand e da Penelope Ward. Sim, minha gente, elas fizeram dois contos maravilhosos. Como pode? Foi, assim, sensacional. Sério, até agora eu tô tentando aí classificar se do primeiro livro ou esse foram melhores. Eu acho que eles estão juntos ali na preferência porque eu curti demais, sabe? Eu curti demais as duas histórias. O nome desse segundo conto é Christmas in New York. Então, minha gente, tudo vai girar em torno aí de um beijo na época de Natal que vai mudar a vida dessa mocinha aí. Então, essa mocinha, ela tá toda... Como eu posso dizer? A vida dela tá toda de cabeça pra baixo porque ela tá
tá se separando, né? O ex dela é um chato, ele só tá dando bolo nela, ela não consegue assinar os papéis do divórcio. E aí ela tá com a amiga dela, que ela recém contratou como advogada, num café. Em uma das vezes que o marido dela acaba dando um bolo nela. E ela conversando com essa amiga, vai reviver uma tradição delas ali de lançar desafios uma pra outra. E a amiga vai acabar lançando um desafio pra ela de beijar um estranho ali no café, um estranho qualquer. Ela vai acabar aceitando isso e, minha gente, a história vai começar aí, porque esse estranho que ela vai beijar não é qualquer estranho, entendeu? Ela vai descobrir depois que ele tem uma conexão ali com esse ex dela e a história vai ficar muito interessante, vocês não têm noção. Sério, gente, a Vi e a Penélope, elas arrasaram, eu não tava esperando que ia ser um conto tão bom. E eu não consigo escolher, sério, não consigo escolher entre um e outro. Melhor vocês lerem os dois, assim como eu fiz. E aí vocês me falam depois se vocês curtiram ou não os dois. E é isso então, gente, eu vou deixar essa dica. Os outros contos eu ainda não li, mesmo porque, né, enfim, tô acabando de ler agora, tô lendo no momento. Acho que os outros contos têm potencial, pretendo ler o resto deles também. E deixo aqui a dica pra vocês, baixem os livros aí, nem que vocês não consigam ler agora, né, afinal de contas é de graça, uma hora vocês podem tentar, pelo menos pra, sei lá, testar o inglês de vocês aí quando vocês quiserem, livros de graça é sempre bom, né? Um beijão então pra vocês, a gente se vê na próxima semana, beijo, até!